Uma mulher muito feliz, realizada, guerreira, forte o suficiente e preparada para poder passar altos e baixos da vida. O discurso é de uma menina linda, sorridente e alto astral. Aos 20 anos, Natália é sinônimo de vida. Mas todo esse empoderamento não condiz com a forma como a moça se via há um ano. Eu não me conhecia, porque antes eu era uma pessoa totalmente derrotada. Uma pessoa que se olhava no espelho e não se achava bonita, uma pessoa que não tinha prazer de sair de casa, não tinha prazer de conversar com outras pessoas. Eu simplesmente me excluí da vida e me anulei em questão de tudo, nem me cuidar eu me cuidava. O brilho no olhar por muito pouco não foi apagado. O repórter Justiça Especial das Mulheres conta agora a história de uma Natália sobrevivente, uma entre poucas que resistem às tentativas de feminicídio. Eu lembro que eu desci do carro, eu chorei muito e eu só lembro do meu ouvido ficar um zunido e aí eu parei de chorar porque eu senti algo quente escorrendo na minha nuca. E foi quando eu parei de chorar que eu passei a mão e eu vi que era sangue. Então foi quando eu tive realmente a noção de que ele tinha me dado um tiro. As marcas ficaram na cabeça e por entre os dedos da estudante. Era 18 de abril de 2018 quando ela decidiu terminar o relacionamento abusivo de 4 anos e 2 meses. O ex-namorado não se conformou com a separação. Nunca vi ele com a fúria que ele estava, com a raiva que ele estava. Os olhos dele ficou totalmente diferente, com a possessão da raiva que ele estava. A relação era uma tragédia anunciada. Antes dos tiros vieram as agressões e antes das marcas físicas, abalos psicológicos. Você conversa com o homem, você é oferecida, porque eu era educada, porque eu conversava com todo mundo. Foi começando isso e eu achava que era uma forma de ciúme saudável, então ele me amava, então ele estava demonstrando ciúmes. Ele me ama. E aí, depois disso, foi passando para as agressões de rede social. Você não pode ter fulano e ciclano na rede social. Você não pode postar foto assim, você não pode usar uma roupa assado. Uma blusa que é muito decotada ou um short muito curto, eu não podia sair porque eu era uma mulher casada. Mesmo eu estando com ele, eu não podia. Eu tinha que ir lá e trocar de roupa. Ele já chegou a esconder vestido meu, esconder short meu, para eu não poder usar. De janeiro a julho do ano passado, 27 mulheres foram vítimas de feminicídio no país. 547 escaparam de atos extremos praticados principalmente por ex-companheiros. No mesmo período, o Disque 180 recebeu quase 80 mil relatos de violência, sendo a maioria física e psicológica. Criada em 2006 para coibir a violência doméstica e familiar, a Lei Maria da Penha é considerada um grande avanço. Um dos artigos, inclusive, prevê que toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, tenha asseguradas oportunidades e facilidades para viver sem violência. A preservação da saúde física e mental e os aperfeiçoamentos moral, intelectual e social também são bases da legislação. Elas estão denunciando mais porque atualmente tem muitas políticas públicas, campanhas, tem o próprio movimento feminista que traz várias informações às mulheres, demonstrando ali quais realmente são os seus direitos, né? E assim, as mulheres que estão em situação de violência, elas têm como informar esse fato que está acontecendo contra si por meio de disque denúncias, fazendo um boletim de ocorrência perante as delegacias especializadas, tá? E ela pode também se utilizar, que é o que a gente chama no direito penal, que é a notícia crime. Ela pode procurar um profissional especializado, um advogado, para poder noticiar o que está acontecendo com ela. Pode ser em formato tanto no papel quanto em formato digital, fazer a notícia dessa ocorrência, indicando o agressor, as circunstâncias de fato, para que essa notícia seja apresentada perante a autoridade policial competente. Grace é delegada em Brasília. Ao longo da trajetória na Polícia Civil, ouviu tantos relatos tristes que idealizou um projeto social.
Há um ano trabalha no Instituto Humanizare, acolhendo mulheres vítimas de quem um dia declarou amor a elas. Às vezes a gravidade ela é muito silenciosa, ela é quase invisível. E aí a gente tem que mergulhar nessa mulher para entender o que está se passando dentro da cabeça dela, para poder ajudar de uma forma mais consistente e duradoura. E foi assim que as vidas de Grace e Natália se cruzaram. Depois de quase morrer, a jovem procurou um núcleo de atendimento. Deu a volta por cima, pintou um novo fim para a vida. E criou até o Não Se Cale Denuncie, um canal na internet de ajuda a outras vítimas. Olá galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como detectar um relacionamento abusivo. Eu acho que a gente sempre precisa de ajuda e às vezes a gente dá sinais e as pessoas não notam. E muitas das mulheres até procuram ajuda, mas não tem força. E eu fiz esse canal justamente com a intenção de dar força para elas. A Luciene antes era uma mulher forte, mas que não tinha conhecimento disso, dessa força. Tinha sonhos, mas que não tinha alvo para buscar esse sonho. E a Luciene hoje é uma mulher forte, que tem conhecimento da força, que às vezes precisa chorar, mas seca a lágrima e segue em frente. A emoção da Luciene é em agradecimento à transformação vivida. Foram anos de agressões psicológicas. A decisão de mudar veio com o projeto. Se antes ela se achava dependente do companheiro, correu atrás para não precisar financeiramente de mais ninguém. Foi capacitada e conseguiu um emprego. Quando eu olho para tudo que eu vivi, eu não sinto vergonha, eu sinto força. Eu sinto que não perdi tempo, é o momento certo de cada coisa. Eu precisava ter passado por tudo que passei para ter a real certeza de onde eu quero chegar, de onde eu vim para onde eu quero ir. Se a mulher tem uma dependência econômica, ela não tem como viver sozinha, não tem como viver independente daquele homem, daquele provedor. Então, a gente parte do princípio que a capacitação é um pilar para que essa mulher reconstrua a vida dela. Não só a capacitação, mas também o fortalecimento do psiquismo dela, porque ela precisa das duas frentes. Ela precisa estar bem psicologicamente, acreditar que ela pode caminhar sozinha, que ela não é um ser dependente de outro e que ela também pode crescer nessa questão profissional. A própria Lu hoje consegue passar um recado para quem precisa de coragem para repetir os mesmos passos. Acredite em você mesma, porque dentro de cada mulher existe uma leoa capaz de caçar e matar suas caças quando preciso, mas também de conviver com todas as suas adversidades, todos os seus medos, suas fraquezas e principalmente encontrar sua força. Mulheres como a Lu e a Natália não estão desamparadas. No Instituto, elas têm aulas de pintura, costura, além de muitas outras atividades. O nosso trabalho ele não é assistencialista, não é. Porque para nós não interessa estar com essa mulher por 5 minutos. Para nós interessa estar com essa mulher por uma vida. Ela vem aqui, nós a conhecemos, nós dividimos a história da vida dela com ela. Nós construímos uma nova história para essa mulher, junto com ela. O trabalho aqui envolve principalmente o resgate da autoestima. É pela fotografia que essas mulheres dão um basta na violência e buscam um recomeço, uma nova vida. Quem dá o olhar diferente às histórias contadas é a Gisele. Policial civil, a também fotógrafa, usa os cliques para mostrar uma saída às que se viram no escuro. Eu sempre digo para elas que fotografia é escrever com a luz.
E para quem vem da escuridão, para quem vem da sombra, eu acho que é um belo recomeço, né? Elas começam a levantar a autoestima, se ver como mulheres, despertar a feminilidade novamente, e isso faz com que elas se empoderem e realmente consigam emergir, sair daquela situação abusiva, buscar o seu caminho socialmente, se colocar no mercado de trabalho. Para Ana Carolina, no passado abusada por um tio, o ensaio resgatou uma confiança por muito tempo esquecida. Que a gente não parou no tempo, que a gente passou por coisas difíceis sim, mas que tem uma luz no fim do túnel, né? Elas voam alto. No próximo bloco, a repórter Fernanda Tavares mostra que mulheres têm se destacado como grandes líderes e chefes executivas de empresas renomadas. Não saia daí que o repórter Justiça volta já. O dia começa no computador, checagem de e-mails, planilhas, não para aí. Logo depois vem o bate-papo com os funcionários. Janine é empresária do setor de indústria e venda de ferragens. É ela quem comanda toda essa turma, mais de 150 pessoas. O segmento econômico geralmente é chefiado por homens, mas com todo o charme e sensibilidade, ela mostra que é capaz e tem dado conta do recado. Esse espaço continua sendo muito do homem, né? E isso, o fato de eu ocupar um espaço, um posto de comando num segmento tão masculino, acaba chocando às vezes um pouco as pessoas. Isso não é muito comum. É claro que existem muitas pessoas que ocupam esses espaços neste segmento, mas são exceção, não é a regra, né? A regra normalmente é que seja ocupado por homens. Eu acho que foi um aprendizado para mim também, um grande desafio, porque eu tive que entender e aprender a lidar com isso de uma maneira feminina. Não só lidou bem, como tirou de letra. Aos poucos fez nome e trouxe resultados positivos e bem lucrativos. Só nos últimos 10 anos conseguiu triplicar o patrimônio da empresa. Gerou renda e muitos empregos. Mas trilhar um caminho de sucesso não é simples, nem para ela, nem para outras mulheres. Foi um caminho árduo que nós mulheres temos trilhado até aqui. Na realidade, na década de 60, entre os anos 60 e 70, houve, na minha avaliação, o verdadeiro início da Revolução Feminina, onde as mulheres deram o seu grito de alforria, digamos assim, né? Onde elas começaram a buscar espaço realmente na sociedade, e isso a nível mundial. Eu entendo que existem diversas culturas, diversas religiões, e que isso interferiu e interfere até hoje, de alguma maneira, no comportamento da mulher. Mas a mulher, apesar de tudo isso, apesar de suas obrigações familiares, apesar da maternidade, que acaba reduzindo a sua possibilidade de trabalhar, de atuar no mercado, a mulher, ela se fortaleceu muito e foi em campo em busca do seu próprio espaço. Quem também tem uma missão e tanto é a Ana. A trajetória no mercado de trabalho começou tímida. Aos 24 anos, ela era empregada no ramo de tintas. Não demorou muito e logo foi promovida. Eu entrei numa indústria de tintas, um universo bem masculino, né? Eram poucas mulheres, inclusive, assim, algumas assistentes, e eu era uma delas. Eu entrei para ser assistente de comunicação, de publicidade e propaganda, e com mais ou menos um ano que eu estava na empresa, um ano e meio, eu fui convidada para assumir uma supervisão, e aí foi o meu primeiro cargo de liderança. Eu tinha uma equipe de 3 pessoas, e um ano depois eu assumi mais 2 áreas e esse departamento cresceu e virou uma gerência.
Hoje o trabalho é bem diferente. Ana comanda um shopping no centro de Brasília. Diariamente, faz ronda pelas lojas e nada passa despercebido. Além de acompanhar empresários, a gerente cuida do departamento de marketing. Tem ajudado a dar uma cara nova ao empreendimento, que recentemente passou por uma reforma e é considerado um novo centro comercial. Mais de 20 anos liderando pessoas e aprendendo com elas. Porque às vezes a liderança as pessoas confundem um pouco, né? A liderança natural, essa coisa de você ter o approach, de saber conduzir as pessoas, de trazer as pessoas consigo, isso é nato. Mas existem outras coisas que é preciso aprender ao longo do tempo, né? Gerenciar pessoas é um grande desafio de um líder, mais do que gerenciar o negócio. O negócio é uma obrigação, a gente precisa entender tecnicamente do que a gente faz. Mas a liderança de pessoas, essa é uma tarefa mais difícil, mais árdua, e é preciso a gente entender que por trás de cada técnico que está ali conosco, existem pessoas. A Ana conta que muitas pessoas se surpreendem quando descobrem que ela é a chefe de tudo isso. As mulheres normalmente são sempre olhadas assim com um certo preconceito, sim. Assumir uma função de liderança numa grande empresa traz, além da responsabilidade de ter que saber mais, né, uma cobrança de que você tem que ter posições firmes, que você tem que ter posições inclusive masculinas. Mas aí vem a vantagem de ser líder sendo mulher. A gente traz o nosso olhar mais afável, mais pessoal, mais equilibrado sobre as questões. Então as decisões não são puramente matemáticas. Elas trazem também uma parte do conhecimento humano e isso faz com que as mulheres na liderança sejam inclusive muito mais bem-sucedidas. Mas casos como o da Ana e da Janine, que lideram grandes equipes, não representam uma realidade no país. Segundo o cálculo do IBGE, 37% das mulheres empregadas no Brasil ocupam algum tipo de posto de trabalho na chefia. E o reflexo deste dado é o salário, que muitas vezes é menor que o de um homem, mesmo quando as funções são iguais. Mas não deveria ser assim. É o que explica esta advogada. A nossa Constituição já prevê isso, convenções internacionais do trabalho também já prevê isso, dizendo que não pode haver de forma alguma diferença salarial em relação a gênero. Porque se eu vou fazer uma diferença salarial, é porque tem especificações técnicas, de qualidade, de conhecimento, mas nunca em questão de gênero. Porque a partir do momento que eu falo que um gênero deve ganhar um salário superior ao outro ou inferior, eu estou falando que aquele ser não é competente para isso, simplesmente por ser do sexo feminino. Isso é puro ato discriminatório. Isso é vedado, tem previsão na nossa Constituição, previsão na CLT. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE apontam que 4 em cada 40 lares brasileiros são sustentados por uma mulher. A Organização das Nações Unidas, graças a um pacto global, ajuda as empresas privadas a incorporar nos negócios a valorização e o empoderamento feminino das funcionárias. No Brasil, quase 200 empresas já assinaram o acordo. Japão e Turquia também fazem parte do projeto. 15% de mulheres na liderança, de mulheres negras, 0,5%. Então, para ter no topo das companhias, onde você toma as decisões, onde você cria respostas para o mercado, você realmente precisa ter refletir a sociedade. E a gente tem olhado que isso é a coisa certa para ser feito, desde um ponto de vista dos direitos humanos, mas também é um bom negócio. Por isso a gente tem um programa que tem sido desenvolvido a partir da experiência do Brasil para a América Latina e o Caribe, que é o ganhar-ganhar, igualdade significa bons negócios, porque realmente a gente tem evidências cada vez maiores que quando você tem uma companhia onde você tem oportunidades para homens e mulheres igual, onde você tem no topo mais mulheres, o negócio é melhor. E veja no próximo bloco, as mulheres já são maioria no mundo do empreendedorismo. A Fernanda Mulaerte vai contar um pouco mais sobre o assunto e mais.
Você vai conhecer uma empresária que começou vendendo salada de frutas na rua e hoje tem loja, casa de festas e outros negócios. Veja também o crescimento dessa atividade entre elas. O Repórter Justiça volta já. Viviane Tonaco, 32 anos, dona de si e de vários negócios. Determinada, sempre sonhou alto e viu todos os desejos se tornarem realidade. No começo não foi fácil, mesmo trabalhando horas a fio, o dinheiro nunca era suficiente. O jeito então foi buscar uma rendinha extra. Durante o dia eu acordava às 5 da manhã, ia na Ceasa, comprava as frutas, ganhei os músculos por causa das caixas de frutas, até hoje. Fazia salada de frutas e vendia durante o dia até começar no meu trabalho de 4 à meia-noite. Em 3 meses, Vivi conseguiu comprar um carro, só que ela queria mais. Eu tinha o sonho de ser mãe e eu tinha que passar pelo tratamento de fertilização in vitro. Então eu precisava também conseguir dinheiro para conseguir fazer esse tratamento todo. E foi com a maternidade que as grandes ideias surgiram. Da salada de frutas, a moça passou a comercializar roupas de criança. Ali no porta-malas do carro mesmo. Foram tantos clientes que o automóvel logo foi deixado de lado por um mini caminhão. Era o meu trabalho, digno, honesto. Era um trabalho, mas muita gente não vê assim. Então, como existe muita gente pedindo, muita gente vendendo coisas que não é de qualidade, então você chegava em um lugar e muitas vezes a pessoa já nem ouvia o que você tem a falar. Então, não quero ver, muito obrigada. E aí vendia no salão ao lado, de repente aqui falou não, vi aquele movimento todo, ia lá, falei, não, eu fui lá te oferecer, fui eu que fui lá e você não quis ver. Ela acabava indo e comprando. Deu tudo tão certo que já são 2 caminhões itinerantes. As roupinhas são vendidas a preços populares em várias cidades do Distrito Federal. A carroceria é um vestiário ambulante. Quer saber mais? Há 3 anos entrevistamos a Vivi. De lá para cá, muita coisa mudou. Hoje, além dos caminhões, ela tem uma loja de produtos infantis que leva o nome dessa mocinha serelepe aí, a Júlia. Isso sem contar com a brinquedoteca, o espaço de festas, o salão de beleza e o cantinho do desapego, único de Brasília em que você leva uma roupa usada e ganha um voucher para trocar por outra bem novinha. E qual o segredo do sucesso? Quem tem a mente empreendedor, você já sabe que quanto mais você trabalhar, mais rápido você vai chegar no seu objetivo. Então foi isso que eu fiz, trabalhar dia e noite. Tem uma equipe também muito bacana por trás de tudo. Então que todo mundo veste a camisa e trabalha também. Histórias como a da Vivi mostram que o empreendedorismo feminino tem crescido no país. Uma pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas aponta um aumento da ordem de 15,4% contra 12,4% entre os homens. Só para se ter uma ideia, nos últimos 14 anos, o número de empresárias subiu 34%. Os últimos dados indicam ainda que nós somos quase 8 milhões nesses negócios. Hoje no Brasil, as mulheres já abrem mais empresas do que os homens, um pouquinho mais, mas isso já mostra a força empreendedora da mulher. O empreendedorismo no Brasil e no mundo como um todo é uma porta muito importante para as liberdades das pessoas. Então, a gente sabe que quando você tem o seu próprio dinheiro, você é dona da sua própria história, das suas próprias escolhas. Então, hoje o empreendedorismo feminino é uma fonte importante de mulheres de seguirem com a própria vida, de construírem a sua história e muitas vezes saírem de situações que a gente sabe que são situações de violência, situações de vulnerabilidade. Por isso é tão importante empreender. Renata lembra que vivemos em um país de pessoas criativas e que conseguem resolver problemas. No caso das mulheres, algumas pequenas áreas ainda podem ser mais desenvolvidas para o sucesso ser absoluto. A gente observa que as mulheres empreendedoras, em geral, elas são muito boas no que a gente chama de hard skills. Então, é a parte técnica, a questão do planejamento, da gestão, do marketing da empresa. Mas também pesquisas mostram que nós mulheres ainda precisamos avançar muito nas chamadas soft skills, que é tudo a ver com o comportamento. Então, autoconfiança, capacidade de defender uma ideia em público, fazer parcerias, networking. Essa questão do comportamento, muitas vezes existem fatores culturais que acabam atrapalhando a performance da mulher. Nada disso atrapalhou o desempenho da Vivi.
Pelo contrário, a empreendedora também acompanha um perfil de mulheres que são mais escolarizadas, mas que para estar no mercado precisam ser multifuncionais. Isso perpassa a questão da divisão sexual do trabalho, em que os trabalhos domésticos sempre foram atribuídos às mulheres. Mas ao longo desses últimos anos, as mulheres estão se inserindo mais no mercado de trabalho e continuam a desempenhar esse papel que é cuidar dos trabalhos domésticos. Ele ainda não é dividido, né? É preciso reconfigurar esses papéis dessa divisão sexual do trabalho. Porque o mercado de trabalho ele precisa e exige das mulheres que elas estejam no mercado de trabalho também. Trabalhadoras exemplares, donas de casa, esposas, mães. No mundo empreendedor, além da inserção no mercado, a maternidade é um grande desafio. A gente vê que hoje ainda a maternidade recai muito sobre a mulher, então uma vez que a sociedade avance para que a maternidade e a paternidade sejam de fato lado a lado, né, que homens e mulheres, ou as companheiras ou companheiros, enfim, cuidem da criança de forma mais equilibrada, isso ajuda muito nos negócios, porque a pessoa não fica tão sobrecarregada, a pessoa não fica, né, tão cansada e você acaba conseguindo equilibrar a vida profissional e pessoal. Então as pessoas julgam muito as mulheres. Eles acham que, não, como ela tem filho, tem marido, tem casa, tem tudo, então ela não vai dar conta de tudo. E a gente dá conta sim, somos capazes sim, conseguimos sim. Quando a gente quer, quando a gente tem esse empoderamento, né, feminino de falar, não, eu vou conseguir e ir até o final. Exemplo de garra, a Vivi também serve de inspiração para mulheres que querem ser assim, do jeitinho dela. Eu sou uma pessoa muito sonhadora. Eu me acho muito capaz, eu me acho muito guerreira, assim, na questão de começar e até o final de terminar. É lógico que muita coisa, eu queria mais coisas aqui. Muita coisa eu comecei e não por falta de perseverança, ficaram no meio do caminho. Muitos sonhos frustrados, mas eu sou uma pessoa sonhadora, eu sou uma pessoa guerreira, sou uma pessoa que não tem preguiça de trabalhar. E a minha maior prioridade, hoje, 2019, é incentivar outras mães. E é com essas histórias de superação e determinação das mulheres que o Repórter Justiça desta semana se despede. Para rever esse e outros programas, basta acessar o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Quer enviar uma sugestão de reportagem? Então anote aí o nosso e-mail, reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima, tchau!